Fala pessoal, tranquilo? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre as caixinhas do Nubank, aquele investimento nas caixinhas do Nubank. Muitas aspas no que eu vou falar agora, mas vamos fazer uma análise dessas caixinhas para ver se realmente vale a pena ou não vale investir nas caixinhas do Nubank. Mas eu preciso explicar para vocês sobre duas coisas, o que é CDI e o que é CDB. Exatamente, vamos explicar logo os dois de uma vez, porque é mais fácil entender quando você compara os dois do que entendendo eles individualmente. E claro, eu reforço aqui que não é uma indicação de investimento e, ao mesmo tempo, eu informo também que aqui eu não estou trazendo no detalhe o que é cada coisa, porque o meu intuito é fazer com que você entenda o que é que nós estamos falando, e por isso eu vou falar de uma forma lúdica e de uma forma resumida o que é cada uma das coisas. Mas vamos lá. CDI. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário e CDB significa Certificado de Depósito Bancário. O CDI é quando, ludicamente, para que você entenda, é quando uma instituição A pega emprestado dinheiro da instituição B. E aí, de qualquer forma, ou depois, ele vai precisar devolver esse dinheiro. Vamos usar números para que fique mais fácil que você entenda. Então, vamos supor que essa instituição A pega emprestado da instituição B R$1 milhão. Quando chegar até a data limite, a instituição A vai precisar devolver esse dinheiro para a instituição B. E quando ele devolve esse dinheiro, obviamente, aquele que emprestou não vai querer só o capital que ele emprestou, ele vai querer um pouco a mais, vai querer uns juros a mais. E esses juros que ele vai requerer a mais é o que nós chamamos de CDI. De novo, cuida como você vai ouvir isso. CDI não significa os juros, mas eu estou falando que é os juros para que você entenda, vamos dizer assim, de uma forma mais prática. Já o CDB é quando a instituição financeira pega emprestado dinheiro de uma pessoa. Isso mesmo, quando você investe em um CDB, você está emprestando dinheiro para um banco. Então, quando uma instituição financeira pega emprestado dinheiro com uma pessoa, na data, no prazo, na data limite estabelecida, a instituição financeira vai devolver esse dinheiro à pessoa, também acrescida de juros, porque eu não vou emprestar dinheiro ao banco sem querer alguma coisa em troca, não é mesmo? Pois bem, isso é chamado de CDB. Então, CDI e CDB, de uma forma mais resumida para que você entenda, CDI é quando a instituição financeira empresta para outra instituição financeira. E CDB é quando a instituição financeira pega emprestado de uma pessoa física, de uma pessoa natural. Então, naturalmente, você só consegue investir em CDB. Porém, toda vez que a gente vai investir em CDB, é um CDB que vale 100% do CDI, ou 110%, ou 106%, 108%, variadas porcentagens do CDI. E todas as vezes que a gente fala de CDB, ou pelo menos quando nós falamos de CDB e tem alguém que vai defender o CDB, sempre fala: ah, mas é super seguro porque temos a garantia do FGC. E aí, vamos observar algumas coisas. Realmente, a garantia do FGC deixa aquele investimento mais seguro. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante para você, ele devolve para você o dinheiro caso a instituição que você investiu quebre e não consegue honrar com seus pagamentos, no limite de R$250 mil por ano, por CPF, por instituição financeira. Ou seja, se eu investir R$100 mil em um CDB na instituição X e depois de, sei lá, 3 anos essa instituição X quebrar, o FGC vai devolver para mim os 100 mil que eu investi, mais os juros que gerou nesses 3 anos, até o limite de R$250 mil. Porém, se eu investir R$300 mil na instituição X e ela vier a quebrar, seja 3 anos, ou seja 3 meses depois, o FGC só vai me devolver 250 mil. Então, eu vou perder 50 mil do valor que eu apliquei, mais também os juros que pode ter gerado nessa operação. Por isso, ou por esse motivo, que todas as vezes que alguém vai investir mais de 250 mil em um CDB, geralmente esse CDB ou vai ser para investidor qualificado, ou também não é indicado que ele invista em um CDB, é mais indicado que ele invista em um fundo DI. E aí a gente pode falar sobre fundo DI em outro vídeo. Então, o que é importante observar quando você for investir em um CDB? Você precisa observar 3 coisas, 3 principais coisas. Você precisa observar prazo, você precisa observar liquidez e você precisa observar emissor. Vamos um por um para que você compreenda. Prazo. Em prazo, você precisa observar qual é a data final, até quando vale aquele CDB. Porque muitas das vezes a gente vê CDB com rentabilidades altíssimas, e daqui a pouco eu vou trazer cálculo para vocês, para mostrar que nem sempre porcentagens exorbitantes é mais importante, mas a gente vê CDB com porcentagens exorbitantes, e quando você vai olhar na minuta, o prazo dele é de 3 meses. E quando a gente fala de prazo de 3 meses, já esquece.
quase nenhum investimento com um prazo de 3 meses é favorável. Muito, mas vai depender muito de quanto está te pagando. Tem que ser realmente exorbitante. Então, prazo. O importante é que esse prazo seja de pelo menos 3 anos. Caso, uma eventualidade, você está botando em um CDB pela rapidez, pela segurança, e você vai usar aquele valor antes de 3 anos, beleza, até indico que você investe em um CDB. Temos opções melhores? Temos. Mas nesse cenário, caso você queira investir somente no CDB, até indico. Mas caso você não vá usar esse dinheiro, ou caso você vá investir com a intenção de usar esse dinheiro com menos de 1 ano, eu não indico que você invista em um CDB. Por quê? Porque mais à frente, no cálculo, eu vou trazer para vocês sobre a questão da tabela de imposto de renda, a tabela de IR, exatamente. Quando você investe, você tem que pagar IR sobre aquela operação financeira. E aqui a gente tem 2 impostos muito importantes. Um é o IR, que eu acabei de falar para você, e o outro é o IOF. Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, porque senão vai ficar muito complicado. Então vamos lá. O IOF é Imposto sobre Operação Financeira. A partir do 29º dia você já não paga mais IOF. Só guarde isso aqui. Não precisa entender, não precisa saber a porcentagem do IOF. Mas a partir do 29º dia você já não paga mais IOF. Beleza? Show. Então, aplique no CDB. Com 1 mês você já não paga mais IOF. O Imposto de Renda, o IR, você vai pagar na seguinte tabela. Observe, tire print para ficar melhor, anote em um papelzinho, mas guarde isso aqui que é muito importante. De 0 a 180 dias você paga 22,5% de IR. De 181 dias a 360 dias você paga 22% de IR. De 361 a 720 dias você paga 17,5% de IR. De 721 dias a mais você paga 15% de IR. Importante lembrar, IR é o imposto sobre a renda, é imposto de renda. Então só vai pagar somente pelo valor que rendeu. Supondo que eu investi R$1.000 em um CDB e no final, quando eu resgatei, eu tirei 1.500, então a única coisa que vai ser tributada é o 500, porque foi o único rendimento que eu tive. O valor que eu apliquei não é calculado nesse imposto de renda, é somente a renda, somente aquilo que eu apliquei, somente aquilo que eu tive de retorno naquela aplicação. Então, o imposto de renda é somente sobre o rendimento, sobre os juros que teve aquela aplicação. Então, por isso que o prazo é muito importante. Perceba que se você tiver um prazo muito curto, o IR vai ser muito alto. Mas vamos para o segundo ponto, liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade que você vai ter de transformar um ativo em dinheiro. E esse ativo pode ser qualquer coisa. E aqui, como estamos falando de CDB, é o CDB, mas pode ser uma ação, pode ser um fundo imobiliário, pode ser um fundo de investimento, pode ser uma criptomoeda, pode ser um imóvel, uma casa, por exemplo, pode ser um automóvel, pode ser qualquer coisa. Liquidez é a facilidade que você tem de transformar um ativo em dinheiro, em valor financeiro, em moeda. E aqui o que é importante observar em liquidez? É importante que esse CDB tenha liquidez diária. Caso você tenha, por exemplo, você vai investir, como é o exemplo que eu vou dar aqui da caixinha do Nubank, mas você tem a liquidez imediata, que é melhor ainda. O que é liquidez imediata? É o seguinte, você tem uma aplicação financeira lá, e quando você clicar em resgatar, imediatamente ele vai estar em sua conta. Por que isso é importante? Porque em liquidez diária, isso não conta finais de semana. Em finais de semana, dias de feriado, você não consegue resgatar essa aplicação. Você vai até clicar no botão de resgate, vai aparecer que seu investimento foi para a área de resgate. Ele de fato só vai ser resgatado no próximo dia útil, a partir das 9 da manhã. Então por isso que é muito importante você observar a liquidez. Não invista em CDB que tenha menos do que liquidez diária. Se você tiver um grande banco, como a gente tem o Itaú, como a gente tem o próprio Nubank e algumas instituições que te dão liquidez imediata, melhor ainda. E o outro ponto, e o terceiro dos últimos, é emissor. Por que emissor é importante? Porque o que vai te dar segurança em um CDB é o emissor. Porque às vezes a gente vê emissor de instituição que ninguém sabe, nunca nem ouviu falar o nome, pagando 200% do CDI. Beleza, ele pode até pagar esse retorno. Mas qual a segurança que você vai ter que aquela instituição não vai quebrar? Por outro lado, a gente vê uma instituição consolidada, como por exemplo o Nubank, como por exemplo o Itaú, o Bradesco, o Santander, que paga menos, 106, 110, 100% do CDI, o que 100% do CDI já é muito interessante. E aqui vamos lembrar que em um tempo passado, o que se pagava do CDI era 70%, 80%, e vamos lembrar também que a poupança paga bem abaixo do 100% do CDI, então 100% do CDI já é muito interessante.
Isso, infelizmente, está sendo muito banalizado em uma época onde vemos bancos dando muito mais do que isso. Mas entenda e grave isso: 100% do CDI já é muito interessante para sua aplicação. Então vemos essa grande instituição dando 100% de CDI, porém você tem a confiança, tem a credibilidade de que para um Itaú, para um Nubank, para um Santander, para um Bradesco vir a quebrar é muito difícil. Então a segurança é maior. Ao contrário de um banco XYZ, que você não sabe nem nunca ouviu falar daquele banco, a segurança que você tem naquele banco é muito menor. E aí, falando de segurança, eu volto ao FGC de novo. Beleza que você tem o FGC, mas não tem orgulho em usar o FGC, porque não é interessante você fazer uma aplicação em algo que vai quebrar, não vai te dar confiança, aquilo não é legal. Invista em algo que você tenha certeza de que vai ter o retorno esperado, beleza? E agora, para trazer o último detalhe, eu vou fazer para você na prática aqui, eu vou mostrar para você em números que não vale a pena a depender da porcentagem que você vai estar investindo em um CDB que vale 120% do CDI. Vamos lá, vamos pegar dois cenários diferentes. Uma rentabilidade de 100% do CDI, sem prazo, que você consegue deixar num prazo maior, e uma rentabilidade de 120% do CDI com um prazo de 3 meses. Aí você vê esse número, e é por isso que eu falo: olhe muito, tenha muita atenção em prazo e em liquidez. Porque geralmente esses investimentos que prometem uma rentabilidade muito maior, como eu vou dar exemplo de 120%, que já não é muito fácil de encontrar, mas você encontra, geralmente ele vai ter duas características. Ele vai ter, geralmente, 3 meses de prazo. A liquidez dele também vai ser somente no vencimento. Mas vamos para os números que eu vou te mostrar isso aqui. Então, supondo que a gente pega um investimento de 100% do CDI. O CDI hoje, ele está mais ou menos com a taxa Selic, no momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está em 10,50. O CDI ele vai ser, geralmente, 0,10% percentual abaixo que isso. Então, se eu tenho a taxa Selic em 10,50, o CDI vai estar em 10,40. Então vou pegar um CDB que tenha 100% de CDI, ou seja, 10,40% ao ano, que vai me dar esse retorno de 10,40% ao ano. Beleza. E eu vou ter um CDB que vai me dar 120% do CDI, ou seja, 120% de 10,40, que vai ter somente 3 meses de prazo e eu não vou conseguir resgatar antes disso. Então, pegando 10,40 a 120%, eu vou ter 12,48. Aí você fala: nossa, Josué, mas é muito melhor. É muito melhor 12,48 do que 10,40. E realmente, eu não vou negar para você, são números, a matemática é exata. Realmente é muito bom. Só que vamos lembrar da tabela que eu acabei de falar para você de IR. Em 3 meses, se você lembrou, se você anotou, se você não anotou ainda, dá pausa no vídeo, volta lá, anota lá, e aí aqui você vai ter já na ponta do lápis aqui pra gente estudar junto e analisar junto esse CDB. Em 3 meses você vai pagar 22,5% do rendimento que você teve ali. Então vamos para a conta. 12,48 menos 22,5%, que seria o imposto de renda que você vai pagar ao resgatar aquela aplicação, você vai ter apenas o rendimento de 9,67% daquele investimento. É interessante? Não é, porque eu já tenho uma segurança maior em um banco mais seguro, a 100% do CDI, que é 10,40%, e eu posso levar isso aqui em um prazo maior, que, como eu indiquei para você, é importante que seja sempre mais de um ano, em que eu vou conseguir um IR muito menor. Então, não é tão interessante você aplicar somente por 20% a mais, por 30% a mais, por 6% a mais, por 8%, por 15%, que seja a mais em uma instituição que, primeiro, você não tem segurança, e segundo, você vai pagar um IR muito maior, consumindo toda aquela parcela de renda que foi o mais atrativo para você, mas vai consumir toda aquela parcela de renda. Então não vale a pena investir em algo com prazo tão baixo. Então o prazo, o tempo, é sempre mais importante do que realmente a porcentagem daquele investimento. Não tem muito segredo, tá? Você vai entrar ali, vai entrar na área de investimento, você vai clicar ali em caixinhas no Nubank e você vai aplicar ali na caixinha de reserva de emergência. E aqui eu vou deixar algumas coisas muito específicas, tá? Ali você vai ver que vai estar escrito RDB. Josué, meu Deus, você explicou sobre CDB, agora eu tô vendo RDB. O que é RDB? Gente, é a mesma coisa. É um CDB. Eu não vou nem entrar nos detalhes aqui da diferença, porque é exatamente a mesma coisa. Só que um é certificado de depósito bancário e o outro é recibo de depósito bancário. Mas tudo funciona a mesma coisa para um RDC.
ok? Então você vai ver ali que o resgate é imediato, ou seja, assim que você clicar em resgatar já vai cair em sua conta, e o prazo não é um prazo de 3 meses, certo? E temos a própria garantia do Nubank, que hoje é um dos maiores bancos da América Latina. Eu não estou falando que é o maior, porque sempre vai ter aquela briga do pódio entre o Nubank e o Itaú. Então é um dos maiores bancos da América Latina, então temos a segurança do próprio Nubank. Fora a segurança do próprio Nubank, temos o FGC que, de novo, eu indico que você não espere usar por ele. Então, basicamente é isso. Observe esses detalhes, anote se você precisar. Então, toda vez que você for investir em um CDB, observe esses detalhes e observe essas características para que você invista em um CDB com mais tranquilidade e com mais segurança. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou pedir que você deixe o like nesse vídeo. Eu vou pedir que você também comente qual foi a parte mais interessante ou até uma sugestão de algum outro conteúdo. E se você puder, compartilhe com 2 amigos. Apenas 2 amigos que você acha que precisa ouvir esse conteúdo. Beleza? Tamo combinado? E caso você não me conheça, eu me chamo Josuel Santos, especialista em investimentos, e esse foi o vídeo de hoje.